Olá amigos, eu estou aqui com uma placa do notebook Acer. A gente já conferiu como resolver o defeito dessa placa quando ela estava ligando e desligando em loop, né? O defeito dela era apenas a BIOS corrompida. Bom pessoal, hoje eu vou abordar um pouquinho o funcionamento dessa placa aqui com vocês, especialmente o setor do Super I/O e o setor da BIOS, tá? Essa placa aqui, deixa eu pegar aqui uma... Essa placa aqui é uma placa de um Acer, é a LA-A621P. É uma placa bem fininha, tá pessoal? É uma placa moderna que usa processador já de última geração. Ela não tem aqui, como vocês podem ver, ó, não tem mais o chipset, tá? Não tem mais o chipset. Nem ó, pode ver que desse outro lado da placa não tem nada, apenas a bateria do RTC. Não tem nenhum tipo de CI aqui embaixo de chipset. Então aqui ó, nós temos apenas o processador, o Super I/O, a memória e a BIOS, tá? Não tem mais nada. Esse processador, ele já tem o processador de vídeo, o controlador de memória e o chipset e o PCH tudo embutido nele, tá pessoal? Então é bom vocês ir acostumando daqui para frente. Os notebooks vão começar a vir só assim agora. Praticamente foi abolido o chipset aqui, tá? Então pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês se atentarem aí a hora que vocês pegarem esse notebook com o defeito de ligar, porém ele liga, não dá imagem e ele se desliga e liga sozinho. Isso aí é um claro sintoma, pessoal, de BIOS com defeito, tá? A BIOS corrompida, né? Então essa BIOS aqui, ela é uma BIOS W25Q64FW, pessoal. Essa BIOS foi uma BIOS que me pegou de surpresa, tá? Ela é uma BIOS aparentemente comum, igual a qualquer outra BIOS de outra placa, tá? Porém, essa BIOS aqui, ela é alimentada em seu pino 8, não com 3,3, pessoal. Ela é alimentada com 1,8 volts, tá? Não é com 3,3. Eu até me surpreendi quando eu efetuei a medida aqui no pino 8 e deu 1,8 volts, tá? Eu pensei até que o circuito de alimentação da BIOS estivesse com defeito. Mas ao analisar atentamente o datasheet dessa BIOS aqui, eu verifiquei que realmente ela é alimentada com 1,8 volts. Então, pessoal, os gravadores de BIOS, que nem no caso esse aqui, ó, que eu tenho, que é o RT809F, tá? Ele não consegue gravar essa BIOS de 1,8. Se você plugar a BIOS aqui direto no socket ZIF e colocar aqui no programador, ele não consegue. Ele consegue identificar, mas não consegue fazer a leitura e nem a gravação da BIOS, tá pessoal? Devido a ela ter uma voltagem diferenciada. Por quê? Porque a maioria dos gravadores que a gente usa para gravar BIOS, eles trabalham com 3,3 volts, tá? Então essas BIOS novas aí, que está entrando no mercado agora, que nem é o caso dessa, que trabalha com 1,8 volts, ainda não é compatível diretamente com esses gravadores que tem no mercado, tá? Aí você teria que estar usando adaptadores, né? Uma série de modificações aí para estar conseguindo gravar, tá pessoal? Eu aprendi a fazer um circuitinho, tá? No adaptador, eu tenho dois adaptadores socket ZIF desse, né? Então nenhum outro adaptador eu consegui fazer uma modificação onde a gente consegue estar usando ele em qualquer gravador de EEPROM, de BIOS, né? Para estar conseguindo gravar essa BIOS nova de 1,8 volts, tá? Então, pessoal, não adianta você pegar um chip novo e pegar o arquivo dessa BIOS que você vai baixar na internet e gravar no chip novo, que o chip novo ele é de 3,3, esses chips comuns de BIOS. E não vai funcionar. Você vai colocar aqui no lugar do circuito, né, na placa, e vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar como se não tivesse BIOS nenhuma na placa. Então não adianta, você tem que usar o mesmo chip de BIOS que é de 1,8 volts e gravar com o seu arquivo correto, tá? Então fica aí essa orientação, que é uma BIOS comum, porém ela trabalha com 1,8 volts. Então antes de finalizar esse vídeo,
eu quero dar uma outra orientação também aqui para vocês a respeito do Super I/O, tá, pessoal? O Super I/O dessa placa aqui e de algumas outras placas que usa BIOS comum também de 3,3 volts, né? De preferência aí o KB9012 e o KB9013, eles têm uma BIOS interna, tá, pessoal? Eles têm uma BIOS que não é por fora da placa, é uma BIOS que fica dentro deles, tá? Ou seja, quando vocês pegarem um notebook desse tipo, que não encontrarem curto nenhum na placa, né? Medir tá tudo normal, a alimentação do Super I/O tá normal, porém a placa não dá o start, não liga, provavelmente pode ser que a BIOS interna do Super I/O esteja corrompida, tá? Aí você vai me falar, eu vou lá no Mercado Livre ou vou lá no AliExpress e compro um chip KB9012 ou KB9013, de acordo com o chip usado na placa, tá? Mas é aí que você se engana. Não basta apenas você comprar o chip, que você encontra facilmente no Mercado Livre e no AliExpress. Por que que não adianta comprar? O chip que eles vendem por aí, pessoal, é um chip virgem, tá? É um Super I/O que não é programado. Você deve comprar o Super I/O que já vem programado para o modelo da sua placa. Ou seja, você tem que ir lá no Mercado Livre ou no AliExpress e comprar um Super I/O desse mesmo modelo, mas que já vem especificando que está gravado para essa placa aqui, ó, né? A LA-A621P, que é de um Acer, né? Aí essa mesma placa é usada num Dell também, tá? Que eu já andei verificando na internet. Então você tem que comprar o Super I/O já com a gravação do software específico para sua placa. Se você comprar apenas o Super I/O sem essa informação, não vai resolver nada. Você vai colocar ele aqui na placa, a placa vai continuar não dando start e você não vai acreditar que é o Super I/O com defeito e vai partir para mexer no restante da placa, sendo que não tem nada a ver. O problema ainda é no Super I/O. Então fica aí essa atenção, tá? Essa orientação. Tenham atenção aí quando entrar uma placa desse tipo, né? Sempre é bom você dar uma verificada se o Super I/O dessa placa, da placa que você está mexendo, se ele tem BIOS interno ou não, se ele tem uma EEPROM interna ou não. Se ele tiver uma EEPROM interna e a placa não der o start, tiver com problema de não der o start, então é bom você desconfiar do Super I/O, tá? E aí você faz o procedimento de troca, porém tenha certeza de comprar um Super I/O já programado para a versão da sua placa-mãe ou do seu notebook, tá, pessoal? Então fica aí essa orientação a respeito do Super I/O e da BIOS, tá? Lembrando que essa placa aqui é uma placa extremamente moderna, ela é fininha, temos que mexer com muito cuidado. Ela usa BIOS de 1,8 volts, né? Onde temos que fazer um procedimento no soquete do gravador de EEPROM para poder gravar. E ela tem um Super I/O com BIOS interna, com a EEPROM interna. No caso dessa placa aqui, eu não suspeitei do Super I/O, por quê? Ela estava dando um start normal, estava acendendo os LEDs e gerando todas as voltagens. Porém, estava reiniciando e não dando imagem. Então eu desconfiei logo da BIOS, tá? Porém, devido a ela ser uma BIOS de 1,8 volts, eu levei um pouco de canseira aí para conseguir chegar na solução dessa placa. Até eu descobrir que essa BIOS ela trabalha com 1,8 volts e fazer o procedimento até então que eu não tinha feito no meu soquete de gravação, levou um tempinho aí, mas a gente conseguiu aí tá fazendo o processo de gravação e fazendo ela voltar à vida, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado dessas dicas e até a próxima aula. Um abraço. O que foi? Aê, vitória! Parece que os carinha vem rolando. Ô louco! Vamos lá, vamos sentar o cacete nele. Ah, esse aqui ele atira